Olá pessoal, nesse módulo nós vamos falar sobre uma parte importante da análise de contexto, que é a análise do ambiente de negócio. Ambiente de negócio no sentido de ferramentas que já existem, soluções que já existem. É comum iniciarmos um projeto analisando apenas o comportamento do usuário e a partir de uma boa ideia começar a programar ou criar uma nova metodologia ou tecnologia. Mas a gente tem que lembrar que com o acesso à informação, existe uma quantidade muito grande de soluções tecnológicas e metodológicas, e para a gente se destacar, para a gente criar alguma coisa que seja realmente inovadora, que tenha valor para outras pessoas, é importante a gente ter consciência plena da quantidade de soluções e ferramentas que já existem no mercado. Para analisar esse mercado, existem muitas técnicas, algumas delas advindas da área de economia, administração, gestão, inovação, e a gente precisa incorporar essas metodologias no nosso processo de design para que a gente organize o conhecimento acumulado sobre as soluções existentes. Esse conjunto de conhecimentos sobre as soluções existentes é também conhecido como estado da técnica, né? Só diferenciando, o estado da arte é o acúmulo de conhecimento científico sobre um determinado tema, não necessariamente relacionado a uma tecnologia ou uma metodologia aplicável. O estado da técnica são acúmulos de conhecimento, o estado o mais evoluído sobre uma determinada tecnologia ou metodologia. Essa informação ela é extremamente importante, ela é estratégica para que a gente consiga converter os nossos esforços em valor agregado a um produto. Esses esforços, eles são orientados por metodologias e técnicas, como eu falei, e a gente vai agora discutir cada uma delas, algumas delas. Originalmente, um livro clássico de análise de competidores foi escrito há muitos anos atrás por um cientista chamado Christensen. É um cara que falou sobre estratégia e como a competição ela deve ser sempre enfrentada com uma análise contínua do mercado e você sempre gerando uma ideia ou um conceito que te coloque na dianteira desse mercado. As metodologias também têm uma função muito importante de posicionar a solução e a metodologia frente a todo o conjunto de variações possíveis de soluções existentes. O que significa isso? Significa que cada uma solução que a gente imagina, ela vai estar em comparação do ponto de vista do usuário com categorias de soluções existentes. Por exemplo, um software educativo para ensinar o conceito de fração. Ele vai competir com kits de madeira, ele vai competir com quebra-cabeça, ele vai competir com animações, ele vai competir com metodologias que você apresenta em forma de dinâmica, ele vai competir com outros softwares educativos em diferentes categorias. Então é importante que a gente tenha um mapeamento claro dos tipos de soluções existentes e consiga saber quais são os pontos fortes e fracos de cada uma delas e como a gente vai se apresentar para o mercado. Então a análise de competidores ele gera insumos para inspirar um patamar mínimo de requisitos para um produto ou uma metodologia futura que a gente não pode deixar de ter se a gente quiser de alguma maneira se diferenciar, se destacar ou ser escolhido ou fazer realmente diferença frente às soluções existentes. A análise de competidores também tem uma razão econômica. Não vale a pena a gente empreender esforços criativos e de desenvolvimento e tempo para criar metodologias se elas já existem. Então é importante a gente analisar o mercado simplesmente porque pode ser mais interessante apenas a gente reutilizar uma solução existente do que de fato investir tempo, recurso, tempo de pessoas e mobilizar colegas para criar uma solução que alguém já fez antes. A análise de competidores também ela é importante para saber até que ponto as soluções existentes elas resolvem um problema local, não é? Às vezes nós temos soluções que foram criadas em culturas diferentes, em idiomas diferentes, para currículos diferentes, para perfis diferentes de professores e alunos.
clientes de uma forma geral. Então a gente precisa saber se aquela interface, se aquela metodologia, ela se adequa a uma determinada região, a um determinado público. Então a gente pode utilizar a metodologia de análise de competidores, comparando o uso desses diferentes competidores com o público que a gente quer trabalhar. Então a gente tem já dois grandes conjuntos de conhecimento. O primeiro é a análise e a comparação das soluções e das metodologias por si, né? Eu posso colocá-las lado a lado, classificá-las e compará-las os seus pontos fortes e fracos. E outra é tentar utilizar diferentes soluções metodológicas ou tecnológicas com o público para o qual eu estou criando uma nova solução e conseguir dados da experiência do usuário com esses produtos. Já são dois conjuntos de conhecimentos que a gente pode gerar com essa habilidade de analisar a concorrência. Uma metodologia, observe que com essa quantidade de informações a gente precisa sistematizar e criar maneiras de tomar decisões a partir do conhecimento que a gente gera da análise de concorrência do mercado. Uma das mais importantes e mais influentes metodologias que foram utilizadas foi criada por uma dupla de pesquisadores franceses, Kim e Melbourne, no livro Estratégia do Oceano Azul, e aí eles criaram uma curva chamada curva de valor. Nessa curva de valor, a construção dela passa pela identificação dos critérios de comparação dos concorrentes, metodologias e tecnologias, e pessoas especialistas ou o usuário atribuem notas para os pontos fortes e fracos, e a partir da interpretação da curva de valor nós decidimos como posicionar a nova metodologia e a nova tecnologia frente a um cenário já posto de soluções existentes. Esse gráfico de valor ele organiza o processo de construção de conhecimento e ajuda na tomada de decisões de design, decisões de processo de design. Então, a partir desses dados que são sistematizados nessas tabelas e curva de valor, nós podemos escolher quais são os requisitos que efetivamente vão figurar na solução final, seja ela metodológica ou tecnológica, em que categoria nós vamos nos posicionar e também de que maneira e com que assertividade nós vamos nos diferenciar dos produtos que já existem. É isso aí.